Mundo de sonhos exagerados e deslumbrantes, cheio de murmúrios instantaneamente destruídos. Depois de confirmar seu plano, Zhou Mingrui sentiu um alívio fugaz, como se uma muleta mental o sustentasse. O medo e o desconforto que o assombravam foram empurrados para um canto escuro de sua mente, onde permaneciam à espreita. Só então ele encontrou coragem para mergulhar nos fragmentos quebrados da memória de Klein. Ele se levantou com um movimento mecânico, os dedos trêmulos desligando a válvula do tubo de gás. A lâmpada na parede escureceu lentamente, a chama minguando até se apagar, deixando-o envolto em uma escuridão tingida de vermelho. Sentando-se novamente, ele mexia subconscientemente no cilindro de bronze do revólver, os dedos roçando o metal frio enquanto pressionava a têmpora. Na penumbra, ele revisava as memórias de Klein, como um espectador solitário em um cinema de sombras, cada imagem estilhaçada como vidro partido. Talvez por causa da bala que atravessara sua cabeça, as memórias de Klein eram fragmentos desconexos, faltando peças cruciais. Não havia traços de como o revólver requintado viera a parar em suas mãos, se ele havia cometido suicídio ou fora assassinado, nem o significado das palavras "todos vão morrer, inclusive eu", rabiscadas no seu caderno. Nem mesmo os eventos estranhos de 2 dias antes do incidente emergiam com clareza. As lacunas não se limitavam a esses momentos. Até o conhecimento que Klein deveria dominar estava incompleto, como se partes de sua mente tivessem sido arrancadas. Zhou Mingrui, com um peso no peito, sabia que, se Klein retornasse à universidade, dificilmente conseguiria se formar, mesmo tendo deixado o campus há poucos dias. Ele precisa participar da entrevista do Departamento de História da Universidade de Tingen em 2 dias. Pela janela, Zhou Mingrui observava a lua vermelha descer lentamente no oeste, seu brilho minguante engolido pela escuridão. Uma luz fraca despontava no leste, tingindo o horizonte de um dourado pálido, como uma promessa frágil de um novo dia. Uma comoção súbita ecoou pelo apartamento, seguida pelo som de passos se aproximando da porta. Melissa já acordou, pontual como sempre. Um sorriso tênue cruzou o rosto de Zhou Mingrui, aquecido pelos fragmentos de memória de Klein, que faziam Melissa parecer verdadeiramente sua irmã mais nova. No entanto, eu não tenho uma irmã mais nova. A contradição o atingiu como um espinho. Melissa era diferente de Benson e Klein. Sua educação não se limitara às aulas dominicais da Igreja da Deusa da Noite Eterna. Quando ela atingiu a idade escolar, o Reino Lowen promulgara a Lei de Educação Básica, estabelecendo escolas primárias públicas que mantinham a neutralidade religiosa, evitando os conflitos entre o Senhor das Tempestades, a Deusa da Noite Eterna e o Deus do Vapor e da Maquinaria. Embora custassem 3 centavos por semana contra 1 centavo das escolas dominicais, as escolas públicas ofereciam aulas 6 dias por semana, quase um presente para os pobres. Melissa, diferente das outras garotas, nutria uma paixão por engrenagens, molas e rolamentos, sonhando em se tornar uma mecânica de vapor. Benson, ciente da importância da educação, apoiara os sonhos de sua irmã, assim como sustentara a Universidade de Klein. Em julho do ano passado, Melissa, aos 15 anos, passara nos exames de admissão da Escola Técnica de Tingen, onde estudava máquinas a vapor, embora suas taxas escolares tivessem subido para 9 centavos por semana. Enquanto isso, a empresa de Benson sofria com a crise no continente sul, com demissões em massa e tarefas mais árduas para os que permaneciam. Para manter seu emprego, ele aceitava horas extras e trabalhos em condições difíceis, o que o mantinha ocupado nos últimos dias. Klein,
Nascido plebeu e admitido em uma escola de idiomas comum, sentira-se inadequado na universidade. O antigo idioma Feisake, aprendido desde cedo por nobres e ricos, só lhe foi apresentado na academia. Ele se esforçara ao limite, estudando até altas horas para alcançar resultados medianos. As memórias de seu irmão e irmã permaneciam vívidas na mente de Ju Minhui, até que o som da maçaneta o trouxe de volta. Seus olhos se arregalaram ao perceber o revólver em sua mão, um objeto semi-regulado que poderia assustar Melissa. Com um movimento rápido, pressionou a têmpora, confirmando que a ferida havia milagrosamente cicatrizado. Abriu uma gaveta da escrivaninha e jogou o revólver dentro, fechando-a com um estalo seco. O que aconteceu? Melissa, ainda no auge da juventude, exibia um rosto magro e pálido, mas com a pele brilhante de vitalidade. Seus olhos castanhos fitavam Zhou Minhui com curiosidade, como se tentassem desvendar o motivo da comoção. Ele se recompôs, pegando um relógio de bolso de prata com detalhes de folhas de videira, enquanto fechava a gaveta para esconder o revólver. Pressionou a tampa do relógio, que se abriu com um clique, revelando uma fotografia do pai dos 3 irmãos, um item valioso deixado por um sargento do Exército Real. O relógio, de segunda mão, falhava frequentemente, envergonhando Benson, que o deixara em casa. Melissa, com seu talento para maquinaria, alegava tê-lo consertado, mas ao abrir a tampa, Zhou Minhui notou que o ponteiro dos segundos estava imóvel. Ah, parece que tá quebrado de novo. Melissa lançou-lhe um olhar inexpressivo, quase depreciativo, antes de se aproximar rapidamente e tomar o relógio de suas mãos. Com gestos precisos, puxou o botão no topo e girou-o algumas vezes, fazendo o tic-tac do ponteiro dos segundos ecoar no silêncio. Puxar o botão não é para ajustar a hora? Zhou Minhui ficou atônito, o rosto congelado em embaraço quando Melissa inclinava a cabeça, ouvindo os sinos distantes de uma catedral soarem 6 vezes, etéreos e distantes. Eu acho que tá funcionando agora. Ela apertou o botão e devolveu o relógio a Zhou Minhui, seus olhos carregando uma mistura de exasperação e resignação, como se visse um irmão incapaz de lidar com as coisas mais simples. Melissa dirigiu-se ao armário, pegando seus artigos de higiene e uma toalha, antes de sair para o banheiro comunitário, deixando Zhou Minhui com um sorriso embaraçado. Por que sua expressão tinha um ar de depreciação e resignação? É um olhar de amor e preocupação por um irmão retardado? Ele abaixou a cabeça, rindo de si mesmo enquanto abria e fechava o relógio de bolso repetidamente, o clique do mecanismo ecoando como um lembrete de sua própria confusão. Klein cometeu suicídio sem silenciador. Bem, vou considerar isso como suicídio por enquanto. Seu suicídio deveria ter causado uma grande comoção. No entanto, Melissa, que estava apenas a uma parede de distância, não percebeu nada. Estava dormindo muito profundamente? Ou o suicídio do Klein está envolto em mistério para começar? O clique do relógio abria e fechava, um ritmo hipnótico, até que Melissa retornou do banheiro, seus olhos caindo sobre o movimento subconsciente de seu irmão. Klein, pegue todo o pão restante e lembre-se de comprar uns frescos hoje. Compre também carne e ervilhas. Sua entrevista é em breve, eu vou fazer carne de carneiro estufado com ervilhas para você. Ela caminhou até um fogão no canto onde ferveu uma panela de água com carvão. Abriu a gaveta mais baixa do armário, retirando uma lata de folhas de chá barato, como se fosse um tesouro, jogando cerca de 10 folhas na água, fingindo preparar um chá verdadeiro. Melissa serviu 2 xícaras de chá e dividiu 2 pedaços de pão de centeio com Zhou Minhui, tomando a bebida em silêncio. Não há serragem ou glúten excessivo misturado, mas também não é apetecível. Zhou Minhui, ainda fraco e faminto, engoliu o pão com dificuldade, o chá insípido descendo como um fardo. Melissa terminou rapidamente, ajeitando o cabelo preto que caía sobre o colete. Lembre-se de comprar pão fresco. Só precisamos de 8 libras. O tempo tá quente, então o pão vai estragar rapidamente.
Além disso, compre a carne de carneiro e as ervilhas. Não se esqueça de comprá-los. Na verdade, ela estava demonstrando preocupação por seu irmão lento. Teve até que repetir para enfatizar outra vez. Melissa não disse mais nada. Levantou-se, arrumou a mesa e guardou o último pedaço de pão para o almoço. Vestiu um véu esfarrapado, herança de sua mãe, pegou uma sacola costurada à mão com seus materiais escolares e se preparou para sair. Não era domingo, então ela enfrentaria um dia inteiro de aulas na Escola Técnica de Tingen, a 50 minutos de caminhada. Para economizar o custo das carruagens públicas, ela saía cedo, enfrentando o trajeto a pé. Ao abrir a porta principal, Melissa parou, virando-se a meio caminho, seus olhos castanhos fixos em Jaume Rui. Klein, não compre muita carne ou ervilhas. Benson pode voltar no domingo. Ah, e lembre-se de que precisamos apenas de 8 libras de pão. Tudo bem, claro. Ela fechou a porta e o som de seus passos desvaneceu no corredor. Zhou Mingrui repetiu a palavra domingo em sua mente enquanto refletia sobre o calendário do reino Loen. 12 meses, 365 ou 366 dias, semanas de 7 dias, uma estrutura que o fazia questionar se estava em um mundo paralelo. A divisão dos dias, um reflexo dos 7 deuses ortodoxos do continente norte, parecia entrelaçar religião e tempo. O eterno sol ardente, o senhor das tempestades, o deus do conhecimento e da sabedoria, a deusa da noite eterna, a mãe terra, o deus da guerra e o deus do vapor e da maquinaria. Um suspiro escapou dos lábios de Zhou Mingrui, pesado com anseio. Seus pensamentos se voltaram para o ritual de aprimoramento de sorte, uma esperança frágil em um mundo cheio de mistérios. Desculpe, mas eu realmente gostaria de voltar para casa. Voltando novamente à sua cadeira, o eco distante dos sinos da catedral ressoou em seus ouvidos, um chamado grave e persistente. 7 badaladas lentas cortaram o ar antes que Zhou Mingrui, com um movimento deliberado e hesitante, se levantasse da cadeira. Ele arrastou os pés até o armário, os dedos trêmulos roçando a madeira enquanto abria a porta. Escolheu um colete preto, um terno combinando, calças que se moldavam às pernas com firmeza e uma meia cartola que parecia carregar o peso de eras passadas. Sua figura, envolta naquele leve ar acadêmico, refletia como se ele tivesse sido arrancado de um drama vitoriano, preso em um tempo que não lhe pertencia. Eu não vou para uma entrevista. Tudo o que vou fazer é comprar alguns ingredientes para preparar o meu ritual de melhoria de sorte. Um murmúrio escapou de seus lábios, quase inaudível, enquanto balançava a cabeça, um sorriso irônico curvando-se em seu rosto como uma sombra. A preocupação com a entrevista iminente pesava sobre ele, um instinto que o fazia recorrer ao único conjunto decente de roupas, mesmo sem intenção. Com um suspiro pesado, Zhou Mingrui despiu o terno e o colete, trocando-os por um casaco amarelo acastanhado que parecia absorver a luz opaca do quarto. Um chapéu de feltro com borda arredondada, da mesma cor, completava a mudança, como se ele tentasse se desvencilhar de um papel que não escolheu. Seus passos o levaram ao lado da cama, onde ergueu uma almofada quadrada com um movimento cauteloso. Seus dedos encontraram um buraco quase imperceptível, remexendo até alcançar uma camada intermediária oculta. Quando retirou a mão, um rolo de notas verde escuras repousava em sua palma, um tesouro modesto, mas carregado de significado. Eram 8 notas, as últimas economias de Benson, incluindo até as despesas dos próximos 3 dias. 2 notas de 5 soli, as de mais de 1 soli, frágeis como promessas quebradas. No sistema monetário do reino Loen, o soli reinava, como a segunda moeda, herdeiro de antigas moedas de prata, cada uma valendo 12 centavos de cobre. Acima, a libra de ouro, lastreada no metal precioso, valia 20 soli, um símbolo de poder intangível. Zhou Mingrui desdobrou uma nota,
o cheiro fraco e inconfundível da tinta invadindo seus sentidos, um aroma que sussurrava segurança e desejo. Esta é a cor do dinheiro. Talvez movido pelos fragmentos de memória de Clem ou por um anseio profundo, Zhou-Minroy sentiu uma paixão súbita por aquelas notas, como se elas fossem mais do que papel. Olhe só! Seus desenhos são tão lindos. Faz com que o severo e antiquado George III e seus 2 bigodes pareçam especialmente adoráveis. Olhe só a marca d'água que pode ser vista quando a nota é colocada contra a luz do sol. É tão atraente. O design requisito para o rótulo anti-falsificação faz com que seja completamente diferente daquelas cópias falsas e mal feitas. Por quase um minuto, Zhou-Minroy perdeu-se na contemplação das notas, os olhos percorrendo cada detalhe com uma reverência quase mórbida. Por fim, separou 2 notas de um sole, enrolando as restantes com cuidado e devolvendo-as ao esconderijo na almofada. Ele ajeitou o pano em volta do buraco, alisando-o com precisão obsessiva. As 2 notas escolhidas foram dobradas com cuidado e guardadas no bolso esquerdo do casaco amarelo acastanhado, separadas das poucas moedas que tilintinam no bolso da calça. Com uma chave no bolso direito e um saco de papel castanho escuro em mãos, ele caminhou rapidamente em direção à porta, os passos ecoando no silêncio opressivo do quarto. Mas seus pés hesitaram, o ritmo se desfazendo, até que ele parou completamente ao lado da porta, o senho franzido, como se carregasse um pressentimento sombrio. O suicídio de Klein estava repleto de curiosidades. Encontraria algum acidente se saísse assim? Após um momento de reflexão profunda, Zhou-Minroy voltou à mesa com passos lentos e determinados. Abriu a graveta e seus dedos encontraram o brilho frio de um revólver de bronze, uma relíquia de poder e perigo. Era a única arma defensiva que ele podia encontrar, a única com força suficiente para impor respeito. Embora nunca tivesse disparado uma arma, o simples ato de exibir o revólver seria suficiente para intimidar qualquer ameaça. Ele acariciou o metal frio, os dedos traçando suas linhas com uma mistura de reverência e temor. Então colocou o revólver no bolso onde estavam as notas, segurando o dinheiro na palma enquanto seus dedos apertavam o cabo da arma, escondendo-a perfeitamente. E se eu o acabar atirando sem querer? Um lampejo de preocupação atravessou sua mente como uma sombra fugaz. Com um movimento rápido, ele sacou o revólver e soltou o tambor, alinhando a câmara vazia do suicídio ao longo da orelha do cão, antes de fechá-lo. Dessa forma, mesmo que o gatilho fosse puxado, apenas um cartucho vazio seria disparado, um eco inofensivo de uma ameaça vazia. Satisfeito, ele colocou o revólver de volta no bolso, a mão esquerda mantendo-o firme. Com a mão direita, ele pressionou o chapéu contra a cabeça e abriu a porta, deixando o quarto para trás. O corredor, mesmo durante o dia, permanecia envolto em sombras, a luz do sol lutando para penetrar pela janela ao fundo. Zhou-Minroy desceu as escadas com passos rápidos, saindo do apartamento para ser recebido pelo brilho quente do sol. Embora fosse quase julho, o meio do verão em Tain, no norte do reino Lowen, o meio do ano trazia uma brisa fria, a temperatura nunca ultrapassando os 30 graus. As ruas, no entanto, estavam manchadas com água suja e lixo espalhado, um reflexo cruel das comunidades de baixa renda, onde os esgotos não davam conta da miséria. Os gritos dos vendedores ambulantes cortavam o ar, uma cacofonia de promessas e desespero. Venha provar o nosso delicioso peixe assado! Sopa de ostra quente e fresca. Beba uma tigela de manhã e sinta-se revigorado o dia todo. Peixe fresco do Porto por apenas 5 centavos cada. Muffins e sopa de enguia são a combinação perfeita. Concha, concha, concha. Vegetais recém-colhidos de fazendas fora da cidade. Barato e fresco. Os pedestres apressados atravessavam as ruas.
alguns parando para inspecionar as mercadorias, outros acenando com impaciência, os rostos marcados pela busca incessante por trabalho. John Mingrui inalou o ar, uma mistura de aromas fétidos e tentadores, enquanto apertava o revólver com a mão esquerda, os dedos segurando as notas com força. A mão direita pressionava o chapéu, e ele caminhava curvado, alerta para os ladrões que espreitavam em áreas povoadas. Os artesãos espreitavam nas bicosilas e os barbeiros expunham suas cadeiras na calçada, tratando seus clientes com um verniz de cortesia. Ruas fervilhavam com cidadãos pobres, trabalhadores de meio período e crianças famintas exploradas por adultos em busca de lucro. Ele prosseguiu até a multidão rarear, endireitando as costas e levantando o olhar para a rua à frente. Um acordeonista vagabundo tocava no canto, a melodia alternando entre tons suaves e fervorosos. Ao seu lado, crianças em roupas esfarrapadas, a pele pálida pela desnutrição, dançavam ao ritmo, seus rostos iluminados por uma alegria pura, como se fossem príncipes ou anjos em um mundo que lhes negava a dignidade. Uma mulher passou por ele, a saia suja arrastando pelo chão, a pele sem brilho. Seus olhos carregavam um vazio entorpecido, mas ao olhar para as crianças, um brilho fugaz atravessou seu rosto, como se vislumbrasse a si mesma em um passado distante. John Mingrui a ultrapassou e virou em outra rua, parando diante da padaria Smeary. A dona, Wendy Smearing, uma avó de mais de 70 anos, exibia cabelos branco-acinzentados e um sorriso cordial que parecia desafiar o peso dos anos. Um brilho de desejo passou pelos olhos de Zhou Mingrui, que engoliu em seco antes de esboçar um sorriso forçado. Ah, os biscoitos tingem e os bolos de limão que ela assa são muito deliciosos. Senhora Smearing, 8 libras de pão de centeio. Ah, caro Klein, onde está Benson? Ele não voltou? Mais alguns dias. Ele com certeza é um rapaz trabalhador, terá uma boa esposa. Mas, infelizmente... Mas tudo está bem agora. Você já se formou, agora é um graduado em História pela Universidade de Coy. Você logo poderá ganhar dinheiro. Vocês não deveriam ficar no apartamento em que estavam morando. No mínimo, deveriam ter um banheiro que podem chamar de seu. Senhora Smearing, você parece ser uma mulher jovem e enérgica hoje. Não, eu sempre fui jovem. Enquanto falava, Wendy empacotou os 16 pães de centeio no saco de papel pardo, estendendo a mão direita com um gesto firme. São 9 centavos. 9 centavos? Não era 11 centavos há 2 dias? Klein, você devia agradecer às pessoas que protestaram nas ruas pela revogação do ato de grãos. Zhou Mingrui acenou vagamente. Os fragmentos de memória de Klein sobre o ato de grãos eram nebulosos, limitando-se à proteção de preços agrícolas e à interrupção de importações de países como Feina Potter, Mazin e Leinberg. Com cuidado, temendo sacar o revólver por engano, ele pegou uma nota e a entregou a Wendy, recebendo 3 moedas de 1 centavo em troca. Guardou-as no bolso da calça, pegou o saco com o pão e atravessou a rua em direção ao mercado Alface e Carnes, determinado a comprar carne de carneiro para o ensopado com ervilhas que sua irmã tanto queria. Na praça municipal, no cruzamento da Rua Cruz de Ferro com a Rua Narciso, barracas se amontoavam e palhaços em trajes coloridos distribuíam panfletos com gestos exagerados. Há uma performance de circo amanhã à noite? Melissa definitivamente gostaria de ir. No entanto, quanto é a taxa de entrada? Zhou Mingrui se aproximou de um palhaço com o rosto pintado de vermelho e amarelo, pronto a perguntar quando uma voz rouca o interrompeu. Gostaria de tentar uma divinação? Não, obrigado. Mas minha divinação de tarô é muito precisa. Tarô?
A palavra ecoou em sua mente, quase idêntica às cartas de tarô da Terra, usadas para divinação com símbolos de presságios. Ele lembrou com um sobressalto que o tarô deste mundo não viera dos 7 deuses ortodoxos, mas fora criado por Roseli Gustave, o cônsul da República Intis, há mais de 170 anos. Roseli, o inventor da máquina a vapor, transformador do reino Intis em império, descobridor de rotas marítimas ao continente sul e traído em sua velhice, assassinado no Palácio de Bordo Branco. Um homem cuja vida parecia desafiar as leis do comum. Será que Roseli era um transmigrador? A possibilidade o deixou atônico, os olhos arregalados enquanto fragmentos de memória se alinhavam como peças de um quebra-cabeça proibido. Intrigado, ele acenou para a mulher da tenda, um brilho de curiosidade em seu olhar. Se o preço for razoável, eu poderia tentar. Você é o primeiro aqui hoje, então é por conta da casa.